você como psicólogo, como médico, como qualquer profissional que vá acolher uma pessoa que fez uso, faz uso, vai fazer uso de alguma substância, você pode colaborar para que aquele uso seja menos danoso ou menos arriscado. Salve, salve, viajantes! Eu sou Yara Nico, psicóloga, psiconauta e perguntadeira que sou. Vem com a gente nessa expedição, onde cada parada revela uma nova perspectiva sobre os muitos e misteriosos mundos dos estados expandidos de consciência. A nave Entre Mundos está pronta para decolar. Apertem os cintos e boa viagem. Esteja você em que mundo estiver. Salve, salve, Carol querida! Que alegria te ter aqui para mais uma conversa entre mundos. Estou mega animada para este papo, porque, na verdade, você é a primeira pessoa que eu chamo para conversar sobre o uso de substâncias psicodélicas em outros contextos, que não só nos contextos que a gente já papeou por aqui, no Entre Mundos, né? Então, a gente já teve episódios em que eu trouxe pessoas que falaram sobre o uso de psicodélicos em contexto clínico, em pesquisa, em contexto de uso tradicional, mas sabemos que substâncias psicodélicas também são utilizadas em vários outros contextos, em festas, raves, festivais, né? E também há quem use psicodélicos, adultos que usam psicodélicos como ferramenta de autoexploração, de investigação da consciência, do mundo, como ferramenta de investigação filosófica, os chamados psiconautas. Então, queria muito te ouvir falar e aprender contigo, porque você tem uma estrada de trabalhar é, no apoio a pessoas que fazem uso de substâncias psicodélicas em contextos chamados recreativos, né? Num campo que tem o nome aí de redução de danos. Então, bem-vinda, delícia papear contigo. Queria Obrigada. começar te perguntando como é que você foi parar assim, nessa área de trabalhar com psicodélicos no campo de redução de danos, em rave, festival, festa. Conte. Em primeiro lugar, muito obrigada por me receber aqui, por esse convite incrível. É, E já começando com a minha história, né? Minha história é muito doida. Eu posso dizer que eu vim parar aqui, meio que a vida foi me levando mesmo. Assim, é muito. Foi um fluxo, né? Foi toda uma navegação, meio parecia a deriva, mas eu cheguei aqui e fez muito sentido. Tá. Por onde eu começo? Eu acho que eu vou começar lá da infância. Não, eu sempre fui muito curiosa com questões de alteração de consciência, sempre, desde muito pequena, sabe? Assim, eu usei a primeira droga que toda criança usa, que é rodar, ficar rodando e ficar tonto e ficar sentindo aquilo assim, e aí eu achava aquilo incrível, né? E aí eu falava, nossa, isso aqui é muito louco, por que que a gente faz coisas e muda o jeito que a gente vê o mundo, muda o jeito que a gente se sente. Então, assim, acho que toda a minha história foi meio nesse sentido de buscar um porquê, né? E aí eu fui entender que isso chama consciência, né? E aí são muitos caminhos. Mas, assim, vou resumir. Eu sempre fui muito ligada em temas também espirituais, mais pela questão dos fenômenos anômalos também da consciência. Eu estudei muito projeção astral, experiências fora do corpo, experiências de quase morte. Na minha adolescência, assim, eu fui para todos os lados. Era um Espiritualidade, assunto que te interessava, já na desde adolescência. desde a Uhum. infância, se bobear, assim, Olha e só. para a psicologia, né? A gente, eu acho que você é Hum. da minha geração também, crescemos aí nos anos 80, né? Tinha aquele boom Uhum. da parapsicologia, Total. telepatia, telecinese, não sei o quê. Uhum. Eu adorava isso sempre, sempre achei isso fascinante. E aí, Uhum. na hora de decidir que faculdade que eu ia fazer, vestibular e tal, eu optei por psicologia porque eu falei, tá, acho que psicologia tá meio perto disso para entender, né?
Assim, eu digo que eu me decepcionei um pouco com o curso, porque não era nada do que eu queria entender, mas me abriu um campo aí de olhar para o ser humano e para os fenômenos da consciência de um jeito diferente, né? Então, nesse meio tempo, eu já gostava muito de música, desde de adolescente também. E assim, ali na minha juventude, final da adolescência, começo da vida adulta, que demorou para chegar para mim, no meu caso, né? Assim, eu comecei a me interessar por música eletrônica e acabei caindo nesse mundo de raves e, né, festas e tal. Só que assim, estamos falando de 99, século passado. No século passado, ninguém falava de rave aqui, ninguém conhecia rave, era muito pouca gente. No meu curso de psicologia na faculdade, não tinha ninguém. Se eu achava uma pessoa que falava assim, nossa, rave, falava, nossa, você sabe o que é rave? As pessoas nem sabiam o que era rave naquela época. E eu, né, muito exploradora, muito curiosa, falei, isso aqui é muito legal. E aí eu cheguei e o que me chamou a atenção era, para além da questão das substâncias, porque sim, assim, como eu sempre fui em festas, bares e tal, eu sempre soube que as pessoas usam substâncias proibidas ou não, desde sempre, né? Em contextos recreativos sociais, isso acontece, sempre soube, etc. E aí, quando eu cheguei ali na rave, eu vi pessoas se comportando de um jeito muito diferente. Porque parecia que eles não moravam no Brasil, não iam no carnaval, não iam nas baladinhas e festinhas que tinha por aí. Por quê? Os homens não assediavam as mulheres, não tinha briga, não tinha confrontos, não tinha gente passando mal de bêbado, assim, de cair, de vomitar e tal, que era uma coisa super comum ali, né? Ainda é até hoje. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, o que que acontece com essas pessoas? Porque as pessoas frequentam outros lugares, e em outros lugares elas devem se comportar do jeito padrão brasileiro. Por que que aqui elas ficam assim? E aí eu comecei a entender que rolava substâncias diferentes ali, que era tinha o tal de uma tal de bala, né? Uma coisinha assim, tinha o tal de doce, tinha ali. E aí eu falei, nossa, interessante, né? Porque nessa época também ainda eu não conhecia exatamente as substâncias, sabia, nossa, LSD, auge do proibicionismo, guerra às drogas, não podia nem falar LSD por aí, porque, sério, né? Então, assim, nossa, o que é isso? E MDMA estava chegando ali, naquele momento, o tal do êxtase, a bala, e o caminho de entrada do êxtase no Brasil foi pela cena eletrônica, né? Então, acho que tem aí bastante história sobre isso pela internet, para quem tiver interesse de saber, a história é bem interessante. E, fiz amigos, comecei a gostar das músicas, comecei a querer entender mais daquele mundo e tal. E quando eu cheguei na hora de decidir o TCC, meu TCC da faculdade, eu falei, quer saber? Eu vou fazer sobre isso. E aí eu fiz Seu a minha, TCC foi sobre isso, eu não sabia. foi em Ah, 2002. gente, que Foi vanguarda! sobre. Eu queria entender o perfil do usuário de 2001. êxtase em São Paulo, Aham. né? Porque eu estava aqui. Só que porque eu percebia que estava mudando ali. No começo de 2001 para 2002, quando começou a ficar muito na moda, rave, etc., eu via comportamentos diferentes das pessoas nas raves mesmo, nas festas, e comecei a ver êxtase fora de rave, êxtase em bar, êxtase em viagem de amigos, êxtase. Então eu falei, nossa, essa galera é um outro perfil de gente que está usando isso, né? Quem será esse perfil? E aí eu descobri que tinha já uma pesquisa da Estela, perfil do usuário de êxtase no Brasil, em São Paulo também, foi uma pesquisa de mestrado dela, eu acho. Que Estela, Carol, para quem nos Estela de ouve. Almeida. E aí eu resolvi fazer o perfil do novo usuário de êxtase. E aí eu entendi quem eram essas pessoas que estavam consumindo o MDMA, quem eram essas... Porque assim, MDMA é o nome da substância, êxtase é o nome da droga da rua. O MDMA puro, que é usado nas pesquisas, que é usado no setting clínico, que é, né, a substância ali terapêutica, etc., ele, na rua, ele é o êxtase, porque ele
talvez seja Uhum. adulterado, talvez não seja puro. Então, assim, o que você vê por aí nas ruas não é MDMA, É. é êxtase. O nome dela é êxtase, bala, sei lá, é MD, o pessoal está Uhum. chamado hoje em dia de MD, de mole lá nos Estados Uhum. Unidos. Então, assim, é essa substância aí. Tá, você ia Uhum. perguntar alguma coisa. Né, falar, talvez não seja, você está sendo generosa, né? Muito frequente, quer dizer, você não encontra o MDMA ali puro na rua, né? Você encontra, enfim, com contaminantes, você encontra outras substâncias, você encontra, né? É isso que você E está é dizendo, exatamente. E né? aí a gente entra já no Uhum. tópico que eu acho muito interessante que a gente pode explorar daqui a pouco, que é a questão do proibicionismo. E o Uhum. proibicionismo, por ser proibida, a gente não tem um controle de qualidade das substâncias que se encontram por aí, e Uhum. isso leva a riscos e danos. E a gente precisa reduzir, gerenciar esses danos e riscos, pensando que aquela substância talvez esteja adulterado já lá da hora que você Uhum. compra do seu amiguinho na festa, tá? Uhum. Assim, ou do seu super Uhum. dealer que trouxe lá de Uhum. fora e que eu garanto que é ótimo e tal, mas enfim, Uhum. depois a Uhum. gente vai explorar mais esse tema. Sim. Então, lá atrás, eu comecei pesquisando isso, perfil do usuário recente, que era na época recente, descobri que era um perfil muito mais poliusuário, de mais uma coisa mais de experimentação, estava muito na mídia. Foi a época que o Datena foi na mídia falar que isso aí é um absurdo, tem que proibir as raves, e realmente ele conseguiu proibir muita rave, conseguiu, teve assim, um movimento de Uhum. repressão muito forte ali no começo dos anos 2000. Mas assim, segui minha vida, me formei, não fui trabalhar com isso, porque o que que eu ia fazer? Além de pesquisa, e eu não tenho perfil Uhum. acadêmico de jeito nenhum, fui trabalhar com outras coisas, fui dar minhas voltas e tal. E eu acho que nesse período, assim, eu fiquei com isso, de tipo, nossa, eu queria tanto explorar esse campo, porque eu quando estava fazendo meu TCC, né, da faculdade, eu me deparei com um texto que falava que MDMA é penicilina para a alma. Eu Uhum. não lembro de quem é essa frase, eu acho que é do Alexander Shulgin, que foi o cara que Uhum. sintetizou, né, mas assim, aquilo me pegou, eu falei, nossa, isso aqui é Uhum. interessante, isso aqui tem um potencial terapêutico. Já naquela Uhum. época, aqui no Brasil não se falava disso. Já Imagina, né? nos Estados Unidos tinha, acho que o Rick Doblin já tinha a MAPS lá, ele já Uhum. batalhava Sim. por isso desde os anos 70, 80 e tal, tinha uma galera. Mas assim, eu não sabia disso, essa história, não sei você, mas essa história de uso terapêutico de psicodélicos, Total. a gente não tinha acesso a esse tipo de dado, Não. informação de que na nossa cabeça era Imagina, meio, anos 2000, isso não. sempre foi proibido, desde Começo, né? Sim, sempre, sim, 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 né? Então, sim. mas assim, deixei marinando ali. Fui fazer meus Uhum. rolês e tal, continuei bastante na cena, né, na cena techno, né, conheci muita gente, DJs e tal, me joguei mesmo. Uhum. E Uhum. eu, por ser psicóloga, eu tinha já essa visão de que às vezes as pessoas passavam mal nas festas. E eu Uhum. acolhi muita gente, amigos meus, passando mal de uso de substâncias, Uhum. com experiências difíceis, desafiadoras. Substâncias em geral, substâncias psicodélicas mais especificamente, para quem não entende muito como é o cenário de rave, né? Assim, Rave é uma festa, né? o que é É uma rola de rave, tudo. experiencialmente falando? Sei lá, vai que alguém que está ouvindo a gente nunca Ah, foi numa gente, um rave, né? alienígena, um É, alienígena, não sei. exatamente. Não, rave é uma festa, é que hoje em dia já mudou tanto. Gente, tô Sim, falando de 30 anos atrás, que 25 anos sim. atrás, né? Então, mas é um espaço que normalmente tocam vários DJs de música eletrônica e tem várias vertentes, e normalmente são festas grandes, com mais de 1.000 pessoas ali, é, Que muitas duram, né? horas, que duram muitas Uhum. horas, algumas duram 24 horas, algumas são durante a noite, outras são durante o dia. Então, e as pessoas acabam usando essas substâncias, né, muito pelo contexto cultural que veio lá de fora, né, que a gente importou aí esse modelo, e também pela questão de
são substâncias, por exemplo, o êxtase e o LSD e cogumelos, que são os psicodélicos que aparecem também em festas, aparecem em todos os lugares, né? Em raves também, Uhum. é, ajudam, de repente, a ficar ali curtindo por mais horas, né? Porque os efeitos demoram mais para passar, porque, né? Uhum. O álcool você toma, você tem um pico, aí se você continua tomando, aí você passa mal, aí você vomita, aí você acabou a sua festa, né? Então, ou cocaína também, fica usando, 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 não vê fim, enfim, Uhum. por N contexto. Eu tô falando tudo isso porque eu não gosto muito da associação de rave com drogas, né? Ah, Uhum. se é rave, é droga. Rave não é um espaço que foi criado para usar drogas. Rave é um espaço que foi criado ali como uma resistência dentro do contexto político-cultural que estava acontecendo ali nos anos 80 e 90, principalmente na Inglaterra, e, tipo, era um movimento de protesto, de resistência, tinha as squat parties, que eram lugares que eles invadiam e colocavam o sistema de som ali, ficavam ali fazendo barulho. Então, assim, Uhum. óbvio, droga está em todo lugar, essa que é a questão. Alguns lugares é Uhum. mais escancarado. Acho que rave ficou escancarado por ser drogas novas ali naquele momento, mas todos os lugares têm droga, tem uso de droga, Uhum. Uhum. todos. Uhum. Uhum. Alguns ficam escondidinhos. Sim, sim. Enfim, tá. Aí, o que que aconteceu? Voltando para minha história, então, eu estava ali, eu Uhum. jogada ali, curtindo, trabalhando com outras coisas, fui trabalhar em RH, fui trabalhei um tempo com orientação profissional, e aí eu prestei um concurso. Nem eu vou prestar, vou ver. Para uma prefeitura aqui da Grande São Paulo. Passei. E aí, na hora de me atribuir a coordenadora de saúde mental, viu meu currículo ali e viu que eu tinha experiência com adolescentes, porque eu trabalhava com orientação profissional, e que eu tinha feito esse TCC sobre MDMA, que eu entendia um pouco de substâncias, de drogas ali. Ela falou: acho que você tem perfil para trabalhar em CAPS AD. Uhum. Topa! Aí eu, CAPS álcool e drogas. O que que é Uhum. um CAPS álcool e drogas? Eu nem sabia, porque, Yara, eu me formei antes da reforma psiquiátrica Uhum. mesmo, né? Da coisa da implantação dos CAPS. Quando eu me formei, isso estava começando. Então, assim, eu não Uhum. sabia o que era isso. E aí eu fui atrás. Para quem não sabe, CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, que é o Uhum. equipamento do governo público ali, do SUS, para cuidar de pessoas que estão com problemas com o uso de substâncias, álcool e outras substâncias. Uhum. E lá fui eu, aceitei o desafio e fui trabalhar, fui estudar. E aí meu mundo fez, pá, abriu totalmente. Falei, cara, e é isso que eu quero fazer, drogas, eu quero estudar isso, eu quero ver isso, eu quero ajudar as pessoas que estão passando mal de verdade e quero ser essa pessoa que acompanha pessoas que estão usando, sei lá, Uhum. alterando sua consciência de alguma maneira, estão ali tendo experiências estranhas, desafiadoras. É isso que eu quero fazer. Como que eu faço isso, né? E aí o Uhum. CAPS me abriu essa porta. Óbvio, frente de público de rave, assim, Uhum. completamente diferente. Trabalhei com bastante, né, pessoas em situações bastante difíceis, vulneráveis, pessoas em situação de rua, tinha muitas questões de crack, de álcool, outras substâncias, né? Fui aprendendo como é que fazia isso, e aí eu fui entendendo que existia uma prática, ou um conjunto de práticas, que tinha o nome de redução de danos e Uhum. que servia para as pessoas poderem usar, pessoas que não conseguem parar ou não querem parar, para elas poderem fazer um uso mais seguro e não morrer, Uhum. basicamente. Uhum. Como não Uhum. morrer usando droga? É basicamente isso. Então, Uhum. assim, a redução de danos, ela existe há muito tempo, mas por conta desse viés do proibicionismo, em que usar droga é proibido, ela ficou muito no underground durante muitos anos, assim, anos 80, 90 aqui no Brasil, muito no underground. Esse campo, É, você disse, esse campo sim, da redução de sim, danos. na redução Sim. de danos. E,
E naquela época estava começando a voltar a se falar, tipo 2010, 2011, estava começando. E aí, de repente, apareceu esse convite do nada para eu não era trabalhar porque era voluntário, né? Para eu entrar ali no projeto Respire, que é um coletivo de redução de danos, que é aqui de São Paulo, associado, que ele é dentro do Centro de Convivência de Lei, que ficava ali na região da Cracolândia, ele já tinha uma caminhada com a questão de redução de danos para os usuários de crack, de outras substâncias, então eles têm um centro de convivência, o Adley funciona até hoje e tal, eles mudaram de lugar, mas eles estão na ativa ainda, muito na ativa. E aí eu cheguei e ouvi a proposta deles e falei assim, basicamente a gente é um coletivo que vai para as festas e raves e ajuda as pessoas que estão passando por situações difíceis nesse contexto. Aí eu falei, uau, eu já faço isso de graça, né? E continuei fazendo de graça por um tempo, obviamente, porque né, era meio voluntário, às vezes rolava um cachezinho, mas era, a maior parte das vezes era trabalho por amor aí, né, na militância. Tá? Enfim, SUS, estava trabalhando no SUS. Fiquei 4 anos trabalhando em CAPS-AD, trabalhei primeiro nesse CAPS-AD dessa prefeitura, depois no CAPS-AD3 aqui de São Paulo, bem complexo. Para quem não sabe, CAPS-AD3 é aqueles que funcionam 24 horas, que tem acolhimento noturno, que tem... É bem complexo e tive um burnout nessa época, porque eu acho que trabalhar em SUS é pesado, com essa população muito pesado. E eu realmente, assim, não dei conta, sei lá, um burnout. Na época nem se falava tanto de burnout, mas eu falei, não, eu preciso sair daqui. E nessa época eu já estava entendendo mais que existia terapia assistida por psicodélicos, já existia algumas coisas que saíam aqui no Brasil. Então, acho que nesse período de 2011 a 2015, mais ou menos, o Eduardo Schenberg, ele começou a falar muito sobre isso, começou a ser convidado, porque eles estavam começando a estudar os efeitos de ibogaína para pessoas com questões de dependência química. E eu falei, nossa, olha aí esse campo aí, olha aí. E aí eu passei anos falando, eu quero fazer um mestrado nisso, mas aí aquela coisa, meu perfil, não dava. E aí eu falei, quer saber? Quando eu tive esse burnout, eu falei, eu vou morar no Uruguai, porque o Uruguai tinha acabado de legalizar a cannabis lá, né? Ele tinha acabado de começar a ler, a rodar a lei da descriminalização. Eu falei, poxa, talvez tenha um campo de redução de danos interessante ali, né? Falar com as pessoas sobre uma substância que não é mais proibida. Olha só que interessante, isso aí talvez abra um campo legal. Mas aí dei um pouco com os burros na água. Você não foi para lá? Eu Você não foi fui, para o Uruguai? passei um Você ano foi? lá, passei Você um morou ano morando em lá? Montevidéu. Trabalhei, colaborei um pouco com uma psiquiatra que chama Raquel Peiralbi, que foi uma das cabeças ali da lei e tal. A gente tentou montar um curso de medicina canábica naquela época, mas ainda tudo muito começando assim, e não, enfim, ainda não tinha dado para chegar no patrocínio, para chamar os professores, mas nessa época eu comecei a conhecer muita gente. Então, eu conheci o trabalho do ICERS, lá na Espanha, do José Carlos Bolso, conheci muito mais da MAPS também, conheci todo esse campo de cannabis que estava começando também aqui no Brasil, e fui me apropriando disso, e eu voltei, aí eu acabei voltando e falei, cara, eu preciso dar um jeito de juntar essa área com a prática da psicologia, porque ciência é muito difícil para mim, academia é muito difícil, escrever projetos e tal, é muito difícil e precisava ganhar dinheiro de algum jeito, né? E aí que eu fui fazer a especialização em transpessoal, porque aí eu falei, bom, se a transpessoal meio que saiu daí das pesquisas com LSD, do próprio Grof, né, do Stanislav Grof, acho que você
talvez eu tenha falado dele aqui no podcast já, né? Já falou. O Thales falou um pouquinho, Ah, por que não? Falou um tanto sobre respiração holotrópica, com uma técnica desenvolvida por esse psiquiatra, tudo, mas a gente, enfim, foi isso. Não falou muito da vida dele, ou da obra dele, do uhum, trabalho dele, assim, com uhum. psicodélicos. Ele tem uma jornada imensa aí desde os anos 50, Eu, 60 e tal. Mas, enfim, eu fui buscar a especialização nessa abordagem, que é a abordagem integrativa transpessoal, muito por conta dessa coisa dos fenômenos da consciência, dos estados alterados, expandidos de consciência. Eu falei, bom, acho que tem uma coisa aí, tem um samba, e rolou um samba, apesar de na especialização ninguém falar de psicodélicos, que estranho isso daquela época, mas e aí eu comecei a atender em consultório depois disso, na clínica. Nunca, assim, meu foco nunca foi esse, mas eu sou super aberta a atuar, então, com redução de danos dentro da clínica, sabe? Quando um paciente me conta que ele fez uso, eu saí, fiz uso e tal, eu vou querer saber que uso foi esse, da que droga era essa, como que ele se cuidou, ou como que ele pode se cuidar nas próximas vezes, se ele passou mal, se ele tomou água, se ele misturou coisa com coisa, às vezes eu falo, né, cuidado com as misturas, se você for usar ketamina, não usar, né, não mistura com isso, com aquilo. Então, assim, eu me autorizo exatamente por essa experiência ali dentro da clínica, a poder trabalhar um pouco com educação para droga também, que é, né, sim, um sem estilo de dúvida. psicoeducação também. E foi isso. E aí, estou Uau, que aqui. baita trajetória, baita Falei demais, né? trajetória. Nada, acho que deu para super acompanhar as várias entradas, né, que você teve, né, e foi buscando, tanto de contexto de estudo quanto de atuação, em relação à alteração de consciência, ao uso de substância, e aí, entre elas, substâncias psicodélicas, né? Eu estou Uhum. muito curiosa para saber sobre esse trabalho de redução de danos em contexto chamado recreativo, né, de festa, Uhum. rave e tudo mais. E eu queria começar te perguntando sobre uma coisa que você falou lá no comecinho, da nossa conversa, que ficou pendurada aqui, que foi a primeira coisa que te intrigou, né? Que foi, nossa, as pessoas aqui, sei lá, elas estão usando coisas e elas estão diferentes do que eu, em geral, talvez veja em outras festas ou no bar, ou sei lá o quê. Elas não têm Uhum. agressividade, não têm briga. Os homens não estão me assediando, né? Assim, então, eu tinha... E isso te capturou a atenção. Foi. E aí eu ia começar... E a gente está conversando aqui sobre redução de danos, né? E riscos. E a Uhum. primeira coisa que te chamou a atenção foi ver com a avesso a isso. Nossa, aqui tem menos risco por alguma razão, né? Tem menos violência, tem menos agressão, tem menos assédio. Então, eu queria começar te perguntando, assim, como alguém que estuda psicodélicos e o seu uso em vários contextos, né? Uhum. Antes da gente falar dos possíveis riscos, potenciais riscos de substâncias psicodélicas que existem, né? É, Como é que você responde hoje o que você viu lá, conhecendo substâncias psicodélicas e seus efeitos, e conhecendo e tendo trabalhado num CAPS álcool e drogas, né? Assim, como as pessoas podem ficar sob efeito Uhum. de outras substâncias, como Uhum. abuso de álcool, de cocaína, de crack, enfim, falar do Uhum. avesso do risco e do dano psicodélico, que foi o que te chamou a atenção, né? No primeiro Exato. momento. Hoje faz sentido para vocês? Como você explica isso que você viu ali? É interessante essa pergunta, porque é uma discussão que rola por aí e tem muito a ver com esse nome, né, redução de danos. Então, quando a gente fala de dano, que você tem que reduzir danos quando você vai usar uma substância, a gente está pressupondo que essa substância sempre vai causar algum dano. E aí que entra o paradoxo, como que a gente vai dar a mesma substância num contexto terapêutico e falar para essa pessoa que tem dano e que ela precisa. E às vezes não tem dano. Quando você consegue controlar todas as variáveis, e tudo bem, é difícil, aí vem o risco. Então, assim, o risco é a probabilidade de alguma coisa acontecer. Tem o risco de acontecer algum dano.
Então, vamos trabalhar com o gerenciamento, a prevenção de estratégias que possam mitigar esses riscos, diminuir esses riscos para que não venha o dano. Então, em alguns países hoje já se fala de gerenciamento de riscos e redução de riscos e danos. A palavrinha riscos, ela entrou aí também. Vai aparecendo, sim. Sim, eu acho que assim, quando se fala de uma droga que é ilegal e usada por populações vulneráveis, então você pega lá atrás, no meio do século XX, questão da heroína, por exemplo, a redução de danos como prática, como ideia, assim, começou a borbulhar muito ali, porque as pessoas injetavam heroína. E elas injetavam, todo mundo compartilhava ali a mesma seringa, e era uma questão de uma cena de uso muito comum acontecer. Só que aí veio o quê? A AIDS. E aí as pessoas começaram a morrer, e, cara, falar para essas pessoas pararem de usar droga não está adiantando. A gente precisa chegar junto dessas pessoas e entender o que a gente pode fazer para não chegar nesse dano maior que é a morte. Então, começou aqueles programas de trocas de seringa, de educação, de explicar, olha, passa o soro na seringa, não sei o quê. Então, os redutores de danos já lá naquela época iam até o usuário, iam até as cenas de uso. Então, a questão da redução de danos tem muito isso. Então, o redutor de danos, ele tem que ir até a cena de uso. Seja essa cena uma festa, uma rave, ou a Cracolândia, ou embaixo da ponte, ou na casa de pessoas, ou ali, sabe assim, o redutor de danos vai até o usuário, ouve o usuário, entende o que está acontecendo com o usuário, e não só fica dando sermão nele, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não adianta fazer isso não adianta. Isso tem pesquisa já falando que se você falar, não faz isso, não faz aquilo, é proibido, vai dar ruim, as pessoas, elas não é isso que elas querem, sabe? Elas não vão te ouvir. É que nem a propaganda de cigarro, né? Cigarro mata. Não Ninguém vai funciona, parar simples assim. porque cigarro mata. Todo mundo sabe que cigarro Sim, mata, né? sim, Então, sim. Somos bem precisa... mais complexos que isso, né? Exatamente. Então, aí, essa questão de danos ficou muito associado, né, no uso de substância com essas drogas mais danosas mesmo, substâncias, então, principalmente a heroína, a cocaína, que também era injetável, né, antes, hoje em dia aqui no Brasil, pelo menos, quase não rola, e aí chegou o crack. O crack chegou com força aqui no Brasil nos anos 90. Eu estou falando muito de contexto brasileiro, mas redução de danos já vem desde o século XIX, começo do século XX, então não é uma coisa nova, porque o uso de drogas pela humanidade não é uma coisa nova. Sempre existiu cuidado ao usuário, sempre existiu ambientes seguros para uso de droga. Tinha as casas de ópio na China, né? Quanto tempo? Históricas lá, as pessoas iam. Bares, tavernas, pubs, são lugares de uso de álcool. E álcool também é uma droga, é um lugar seguro de Opa, uso, é. né? Bom, uma das que Então, mais produzem danos aos outros, me corrija se eu estiver errada, né? A gente não tem essa percepção porque é legalizado, porque, né, exatamente. taranã, mas Sim, álcool é uma substância pesquisas, extremamente danosa. sim, Não, sim, não. sim, Sim, precisa se falar de redução de dose de álcool, sim, principalmente. E era o exato. que eu fazia, basicamente, quando eu trabalhei com redução de danos mesmo, porque o que estraga muito a história da pessoa com a substância, a pessoa comprou o melhor ácido do mundo, o LSD ali, melhor, testou, é a coisa pura, aí ele toma álcool em cima, o bicho vai passar mal, e não é por causa do LSD, é por causa do álcool. Então, assim, o álcool, ele embaralha tudo e, sim, ele provoca muitos danos. A Mas voltando para a careta aqui, né? Falando da questão. careta aqui, não use álcool, imagina eu. É, Não, mas também não tem uma visão tão ingênua a respeito, né, de que porque é legalizado e não se tem essa percepção de risco de é, álcool como, acho que né, está se não melhorando, tivesse que assim, acho que gerenciar, né? Sim, sim. sim. Mas eu não queria perder a questão, desse potencial que você percebeu ali no começo Hum, das suas idas em rave, né? Porque a gente sabe que hoje tem pesquisas, né, que foram clareando
Uhum. Como psicodélicos podem ter efeito de aumentar a empatia, de aumentar a compaixão, de aumentar um senso de amorosidade, de pertencimento, de conexão, enfim, e quando a gente fala de psicodélicos relacionados à redução de dano e gerenciamento de risco, né? Uhum. E eu queria muito explorar, sim, isso com você, porque eles existem, é importante que a gente fale e até, sei lá, utilize Uhum. esse espaço para aprender com você como podemos gerenciar riscos com psicodélicos. Uhum. Quero sim falar disso, mas a gente está falando de substâncias que têm potencial benefício também, né? E aí eu não sei você, mas eu às vezes tenho uma certa aflição de a expressão ficar só redução de danos e gerenciamento de risco em relação às substâncias psicodélicas, que é o que eu entendo mais. As outras não posso Então, falar, mas enfim, é, né? Se a gente não teria que falar disso e maximização de benefícios, porque existem benefícios potenciais, obviamente, se a gente estiver, no mínimo, lidando com a substância em si mesma e não a coisa adulterada na rua, porque é proibida, né? Então, uhum. desde sempre que isso fique claro para quem está ouvindo a gente, né? Considerando que o ácido Uhum. é o ácido puro, o MD é o mais puro e sem contaminante, parará, a gente sabe hoje, vem descobrindo cada vez mais, né, os Uhum. potenciais benefícios individuais e coletivos, né? Então, queria te ouvir falar aqui, né, sobre se você também acha que a gente deveria falar em redução de dano e maximização de benefício. Sim, 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 sim. Eu acho que sim. É polêmico. É polêmico. É Uhum. muito polêmico. E é engraçado porque desde que eu tive essas primeiras experiências em rede, vi que as pessoas, quando elas usavam êxtase, principalmente êxtase, né? Elas ficavam Uhum. amorosas, abraçavam todo mundo, dançavam sem parar. O máximo de problema que tinha ali era alguém, sei lá, ficar com uma bolha no pé porque dançou muito, não conseguiu sentar, ou ficar um pouco desidratada. E mesmo assim, naquela época já tinham dicas de redução de danos, porque eu acho que assim, isso é Uhum. importante falar. O uso de substância sempre tem os seus cuidados e suas características, né? Então, quando a gente Uhum. importou o formato de rave lá de fora, veio também o formato de cuidado, de todo mundo se cuida, né? E aí o trance tem muito a coisa do plur que eles falam, né? Que todo mundo se cuida, todo mundo se ama, todo mundo tá ali junto, todo mundo se olha, tipo de tá precisando uma água, oferece água, Uhum. e você tá meio pálido, tal, você quer comer. Isso é uma coisa da cultura raver Da que cultura, veio sim. junto e, e o mais Coletiva, né? interessante Sim. de tudo isso que me chamou a atenção, aí eu vou para chego de dar voltas, Hum. é que assim, para mim, é porque é uma visão muito pessoal minha, que hoje eu entendo que se alinha com várias linhas filosóficas de entendimento aí. Eu sempre achei que era um direito básico de qualquer pessoa alterar a sua consciência como ela quisesse. Por isso que eu rodava quando era criança. E eu ficava girando em Uhum. torno de mim mesma e, tipo, se a polícia viesse e falasse isso é proibido, eu ia achar a coisa mais absurda do mundo, certo? Não é assim? Uhum. Então, assim, eu sempre concordei com a máxima de que a gente tem direito de usar o que a gente quer. É um direito. O uso de drogas é um direito individual. Você que manda aí o que você vai consumir e como que você vai alterar Uhum. a sua consciência, sabe? Uhum. Então, quando eu cheguei lá e vi essas pessoas passando muito bem e não passando mal, como passava, por exemplo, no carnaval ou um outro tipo de festa, eu falei, nossa, que interessante. E aí eu fui fazer a pesquisa e tal, e fui entendendo assim o meu projeto de pesquisa hipotético de mestrado que eu criei na minha cabeça. O Uhum. tema era o uso de drogas como promoção de saúde.
Essa época eu não sabia que existia PAP, não sabia que existia psicoterapia assistida por psicodélicos. Então, eu vi ali Empenadíssima, sim. realmente um potencial. Então, assim, existem substâncias mais danosas, de contextos mais danosos, usado em contextos danosos, tipo vulneráveis, rua. Tem a questão do proibicionismo. Então, as drogas ilegais, elas são naturalmente mais arriscadas, porque você tem risco de ser parado pela polícia, ser preso. E, e tem drogas que elas são. Eu não posso falar que são menos danosas, porque talvez me batam, mas talvez elas sejam assim, menos danosas na questão de potencial para dependência. Né? Então, são drogas que não mexem nos sistemas de recompensa cerebral, GABA, etc., como a cocaína faz, por exemplo, que é altamente, ela é muito Aditiva, né? aditiva, ou o cigarro, né, também, né, que é super aditivo. Quando a gente fala de MDMA, ou de LSD, ou de psilocibina, ou de DMT, ayahuasca, esses psicodélicos, né, Principalmente os mescalina, clássicos, né? todos esses psicodélicos, eles mexem em outros lugares do cérebro, eles não entram nessa coisa da recompensa. Então, quando você usa, você não fica com vontade de ficar usando sempre, toda hora, direto, que nem usuário de cocaína, né, que fica madrugadas e dias e noites e dias direto usando e não consegue parar, assim, uma pessoa que está num uso bem abusivo, assim. Com as substâncias psicodélicas, ele não rola muito isso. As pessoas não ficam agressivas, né, normalmente, porque Sim, propaganda claro. dos anos, né, da guerra às drogas, acho que você conhece, acho que a grande maioria conhece, quando começou a história da guerra às drogas, houve toda uma propaganda na mídia mesmo, propaganda de medo, né? Assustador, né? A pessoa tomou ácido LSD, se jogou da janela, a pessoa tomou ácido, esfaqueou o irmão, a pessoa não sei o que, não pode, não pode. Então, fazia parte aí dessa ideologia da guerra às drogas, droga é proibida, droga é perigoso, não use drogas. Então, mas o que eu descobri foi isso, que eu acho que grande parte das pessoas descobriu isso em rave, né? De falar, nossa, então essas substâncias pesadonas, porque todo mundo falava que pelo menos LSD é pesado, droga pesada, deixa a pessoa assim, então, ok, feliz, curtindo a natureza, curtindo o céu, o sol, falando coisas bonitas, entendendo coisas, tendo insights, dançando. Cadê o perigo, né? Cadê o dano? Sim. Então, respondi, viajei. Super. Não. Queria só deixar claro que a gente está falando principalmente dos psicodélicos não clássicos, né? Sabemos hoje, é um consenso mundial, que não são drogas com poder aditivo. Óbvio que pessoas podem Psicodélicos fazer clássicos, né? Os exato. clássicos e Os os não clássicos clássicos têm tem perfis ressalvas, porque diferentes, às vezes claro. colocam PCP dentro de psicodélicos, os não clássicos PCP é meio complicado, que também eles Primeiro, estão entendendo que também é meio exato. complicado. Também. Só para, enfim, quem não conhece muito o campo e está ouvindo a gente, psicodélicos não clássicos, cetamina, bogaína, MDMA. MDMA, né? E PCP o que é, doutora? Eu sei a minha cola aqui, mas é uma substância que às vezes ela E é confundida também, com psicodélica, ela pode dar alguns efeitos psicodélicos, mas ela não é exatamente um psicodélico. Ele é muito um adulterante, na verdade. Hoje em dia se encontra muito PCP em amostras de MDMA, de ketamina, de outras coisas aí que enfiam PCP porque ela é mais barata e só que ela provoca, ela tem riscos físicos mesmo, assim, sim, cardiovascular, etc. sim, Agora, se a gente está falando dos clássicos, não é que não tem perigo sempre tem, mas são outros perigos, exato. principalmente. Sim, vamos para eles, então. Queria te ouvir falar um pouco assim, no trabalho, nesse contexto de festa, de rave, de festival e tudo mais, né? Na prática, assim, mão na massa, para a gente poder visualizar como é o trabalho de redução de danos,
nesse contexto, ia te convidar para a gente fazer meio que uma viagem mesmo no antes, durante e depois, sabe? Que dicas práticas, estratégias práticas, né? Alguém que trabalha com redução de danos, dá para quem quer fazer uso de substância psicodélica nesse contexto antes de usar, e aí a gente vai seguindo aí na linha do tempo da experiência. O que é fundamental, pode ser? Estou pensando. É porque assim, eu vou falar redução de danos, porque falar gerenciamento de riscos, redução de danos dá muito trabalho. Eu vou falar Sim. Tá. RD. Posso apelidar como Pode, RD? RD, redução de danos, fala, galera, a partir de isso. agora. Tá. A RD, ela não é uma teoria. Ela é uma prática ou um conjunto de práticas. Ela é uma forma de pensar e de abordar a questão do uso de substâncias de uma forma muito pragmática. Então, assim, óbvio, existem umas dicas mais gerais, mas a dica principal é conheça. Então, eu acho que é isso, assim. RD é bom senso. RD é fazer o que dá para fazer na hora que dá para fazer, pensando em melhorar ou não prejudicar a vida daquela pessoa, ou que aquela pessoa não se prejudique sozinha. Então, aí entra um pouco a questão de educação, né? A gente trabalha muito na RD com é um tripé que agora também ganha um outro maior, assim, que é você precisa conhecer a sua substância, você precisa prestar atenção no set, e você precisa prestar atenção no setting. E tudo isso dentro de uma matrix, tá? A matrix da onde a pessoa vem para onde a pessoa vai. Então, assim, dose, substância, qualidade, o que é que você está tomando? Então, assim, que substância é aquela? Se você tiver acesso à testagem, ótimo. Se não, se você tiver acesso a saber a história de como aquela substância chegou ali, onde ela foi cultivada, como ela foi cultivada, no caso de cogumelos, né, que tem muito cogumelo sendo vendido aí no mercado cinza, por aí, na internet, no Brasil, né, o cogumelo mágico, entender quem é esse fornecedor, como que é a qualidade, indicações de outras pessoas, pessoas que também podem, sei lá, na cena de uso de droga isso é muito comum, né? Então tem um cara que Alguém vende que você ali, confia, o sim. tal do dealer que vende ali, que o seu amigo já comprou várias vezes dele, era bom e tal, e aí, assim, Nunca ó o deu risco. ruim. Quem Sim, disse sim, que é verdade isso, né? sim. Então, assim, por conta da proibição, você acaba se Sim, arriscando exatamente nessas questões, né? exato, total. Fala. Pensando nesse passo a passo, né? Testagem. O que Uhum. existe de testagem? Como é que é isso? Alguém pode comprar testes Pode, para pode. ver? Isso é legalizado? Porque essa substância não é O legalizada, mas teste o é. teste é. O Que teste mundo é porque doido, é né? químico, é um teste químico, é Sim, um reagente sim. que não tem nenhuma substância ilegal dentro, é um reagente que você vai pingando. Então, aqui no Brasil tem kits de teste colorimétrico, que chama, né? Tem alguns fornecedores, não vou falar os nomes, porque também, né? Eu acho que o Sim. pessoal Fazer pode propagandas. encontrar fácil por aí, tem um Sim. bem famoso aí, Googles. que é legal. Sim. Fazer o teste dentro da sua casa, onde quer que seja, com a sua substância, ninguém está vendo. O problema começa quando você leva esse teste e vai numa cena de uso e a pessoa precisa tirar a substância dela e passar para a pessoa que está testando. Isso pode ser encarado como tráfico de drogas para algumas visões um pouco Entendi. mais conservadoras. Então, tem festas que têm muito, muito problema, muito medo mesmo de chamar uma equipe de redução de danos que tenha testagem e fazer a testagem por conta disso, porque a nossa lei de drogas ela é daquele jeito, que, né? Só que assim, o teste em si não, ele não é proibido, então E o tudo bem. vamos falar agora primeiro no Brasil, né? O que É. um teste, né, assim, para que substâncias a testagem,
né? Tem testagem para E tudo hoje em para dia. Assim, tudo. estava vendo que tem, a maior parte das substâncias que se usa corriqueiramente tem cocaína, tem para LSD, Uhum. tem. Depende, então, Uhum. é porque aí a gente entra numa parte de química que eu não vou nem passar por aqui. Primeiro, Não, porque eu não sim, conheço, segundo, que sim. isso Mas o aí que que a tá pela testagem vai te internet. dizer? A testagem vai te Ela dizer vai se tem dizer, contaminante ou não, se sim, aquela substância está lá ou não, isso, quanto ela está lá, o que que essa é ela a faz? principal. Essa é a principal. Se aquela substância que você comprou está lá. E se não Uhum. está lá, o que que é aquilo? Então, por exemplo, um que eu conheço mais, porque eu cheguei a trabalhar com isso, é com testagem de êxtase, né? Com Uhum. testagem de MD. Então, a pessoa deixa uma amostrinha ali, uma lixinha de unha, né? Se é um comprimido, uma lixinha de unha, se é de cristal, só um pedacinho bem pequenininho, você coloca num potinho branco e tal, e vai pingando alguns reagentes. E aí, dependendo das cores que saem nesses reagentes, você consegue saber se aquilo é MDMA, tem MDMA, se ele está puro ali. Se tem adulterante, que adulterante que é? Então, ele Sim. reage com anfetamina, ele reage com ketamina, ele reage com vários tipos de outras substâncias que são adulterantes também comuns Uhum. dentro ali, do MD que tem na rua. Uhum. Então, Uhum. é 100% assim, super, né? Uhum. Não vai sair um relatório falando tantos por cento Uhum. disso, tantos por cento daquilo. Isso aí é só Sim. exames, né? Mais outros tipos de testagem que nem dá para fazer Uhum. assim, na festa, na rua. Uhum. Mas sai já ali, por exemplo, você comprou um MD de um cara super, o dealer do amigo que falou que é coisa. Aí você pinga lá o reagente e dá que é qualquer outra coisa. E não sai Uhum. MDMA. Aí você Uhum. pode tomar a decisão se você vai consumir ou não, porque aí você Sim. sabe que você está se arriscando mais se você consumir Sim. aquela substância. Sim, sim, Então é isso. ótimo. Bom, galera, fica a Testem dica, suas drogas. né? Então, assim, Testem suas drogas, esse é o sim. primeiro, Sim, é o primeiro primeiro ponto. pilar, Tá, assim, acho que é um dos beleza. mais importantes, saber o que você está Tá, consumindo. E isso tá. vale, a gente está falando de festa, mas eu gosto de chamar, eu nem gosto mais de chamar de contexto recreativo, esse tipo de uso. Sim. Eu gosto de chamar de contexto exploratório, Uhum. autônomo, que entra aí também a Uhum. psiconáutica, né? Que você falou Total, ali, que total. são pessoas autônomas que escolhem consumir uma substância, seja na festa, em casa, na viagem, onde quer que seja. Então, Uhum. assim, se você vai escolher consumir alguma coisa, a primeira coisa que você precisa ver é a substância. Uhum. Que substância é essa? Uhum. Uhum. Dosagem, efeitos colaterais normais, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, dessa coisa de adulterante também, tomar um pouco de cuidado, às vezes pode ter Uhum. medicação, por exemplo, já vi gente tendo reação alérgica à bala, à MD. Porque Uhum. tinha aspirina dentro, misturada, e a pessoa era alérgica à aspirina, por exemplo. Uhum. Isso Sim. acontece por conta Sim. dos adulterantes. Tem reagente Uhum. que já Uhum. indica isso. Isso é bom no teste, indica se tem aspirina. É muito Olha comum só. a alergia à aspirina, né? Quer Uhum. dizer, muito comum. Uhum. Uhum. Então, assim, saber a substância, quem é a substância, como usar essa substância, de onde vem essa substância. Sim. Segundo, sete. E sétimo, aí é muito parecido com a PAP. É Uhum. conhecer aonde você está, aonde você vai usar, que ambiente que você vai usar e como você está. Qual é o seu, né? Quem é você por dentro? Que reações você tem? Que hipersensibilidades você tem? Que intenção você está ali para aquela substância? Quantas Que horas momento você de vai. vida você tá, Que né? momento de Sim. vida você está? Que contexto de Uhum. vida, porque daí entra a Matrix, né? O Uhum. contexto de vida, tipo, da onde você veio, Contexto para onde social você vai mais amplo, voltar, né? se você vai trabalhar no dia Sim. seguinte, se você pode ficar de ressaca ou não, se você, Uhum. sabe assim, todas essas são pequenas, grandes escolhas que vão mitigando os riscos Uhum. para Uhum. que você possa usar, fazer um uso de uma forma menos arriscada, menos, né? Sim, sim. Pensando nesse contexto de festa, né? Uhum. E nos teus
da sua experiência mesmo, seus anos de experiência nesse contexto, eu fico muito curiosa para te ouvir falar sobre que tipo de chabu com psicodélico você já viu dar, que pode dar, sabe? Uhum. Porque quando a gente fala em psicoterapia assistida por psicodélicos, a gente está falando de todo um processo anterior que envolve triagem, que a substância, enfim, é de qualidade, é produzida em laboratório, segundo as melhores práticas farmacêuticas, e aí teve sessões de Uhum. preparação, e aí pá, 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 e aí quando a pessoa tem experiências difíceis ou tudo mais, você conhece a história da pessoa, enfim, é toda uma outra cena, né? Uhum. É, e aí eu fico muito curiosa, assim, para saber, e não, obviamente, que coisas difíceis não possam e acontecem no cenário clínico, Uhum. né? Mas fico aqui pensando, no fundo eu queria, no final do final, pensar como o que a gente aprende num contexto pode também ajudar a gente em outro contexto e tudo mais. Mas primeiro eu queria entender desse contexto, assim, de festa na prática, como é que trabalha um redutor de dano? Aí você está lá, e aí, pensando em psicodélicos em específico, né? Que Uhum. tipo de situação difícil é possível de dar, ou que você já viu e que é comum, e depois como é que na prática se lida, assim, com isso para ajudar a pessoa? Tá. Eu acho importante, assim, essa pergunta, porque, assim, tudo que a gente sabe sobre riscos e danos no uso de substâncias Uhum. vem do uso natural e espontâneo das pessoas. Desse Uhum. uso proibidão, underground, das cenas de uso, dos guetos de uso, tudo isso a gente sabe, e a gente, eu estou Exato. dizendo, a gente que está nessa jornada de PAP, de psicoterapia assistida por psicodélicos, vendo as pesquisas, os protocolos de pesquisa com essas substâncias, etc., eles se alimentaram e se alimentam o tempo inteiro dessas informações. Então, eu queria só deixar aqui a Sim. minha eterna gratidão e honra e respeito pelos que vieram antes de nós e que, infelizmente, perderam a vida, porque muita gente morreu para entender que certas substâncias eram Ah, perigosas, sabe? Muita gente acabou contraindo, né, doenças, tendo sintomas, porque a vida, né, e eu acho que esse contexto recreativo, contexto exploratório, é o grande laboratório dessas substâncias psicodélicas. uhum. Sempre foi e sempre será. Então, é importante falar assim, não existe uma coisa de redução de danos para contexto recreativo ou para PAP ou para pesquisa. Eles são todos muito interligados, porque o que se sabe do que pode dar ruim, por exemplo, que o MDMA ele provoca desidratação e que a pessoa perde a noção de sede, acaba tomando muita água e pode ter perigo de hiperidrólise, que chama, né? É aquele Uhum. que é tipo uma overdose de água que pode acontecer. Que isso tá lá nos protocolos de pesquisa, que não é para tomar 25 litros de água, que é para oferecer água para a pessoa, que tá lá no protocolo da Uhum. MEPS e tal. Isso veio de onde? Isso veio da Uhum. cena de uso, da cena underground de uso. Então, pensando que é esse grande laboratório, muitas coisas podem acontecer. Então, voltando lá naquele tripé, na coisa da substância 7 são as três principais coisas que qualquer pessoa que vai usar a substância ou que está acompanhando alguém pode prestar atenção, né? Então, falando de DOs mesmo que podem acontecer, eu acho que quando é relacionado com psicodélicos, a questão do surto pós-psicodélicos ou daquele transtorno persistente de percepção por alucinógenos, que é o antigo tomou uma droga e não voltou, aquela história que Uhum. assusta muita gente. Não é extremamente comum, não, não é comum, mas pode acontecer. Inclusive em contextos terapêuticos e em contextos científicos de pesquisa, por mais que você controle todas as outras variáveis, tá? Então, é, eu acho que pensando principalmente nesse contexto, então, saber que existe esse risco é importante. Saber que, às vezes, tem algumas pessoas que ficam com alterações de percepção,
mesmo depois que o efeito da substância passa. Então, a gente tem visto isso bastante, sendo falado até na área mais científica, porque tem jeito de prevenir, tem jeito de mitigar e tem jeito também de você entender se você é um candidato a ter esse problema depois ou não. E estão começando a entender essas variáveis, e isso tudo veio de lá de trás, do contexto de uso mais recreativo mesmo, desse grande laboratório. Então, falando do grande laboratório, que foram as raves, aí eu acho que eu vou falar mais, porque eu estou fora desse mundo de raves já faz alguns anos, eu deixei de estar com o pessoal do Respire já, acho que vai, nossa, foi antes da pandemia, então, até eu fiquei com eles até 2017, 18, então, assim, já peço desculpas a quem está mais atualizado nessa área que eu, mas acho que muita coisa não mudou, né? Então, o que acho que eu vou falar então como que atua uma equipe de redução de danos numa festa, porque daí também Ótimo, dá para entender que ótimo. tipo de problemas que acontecem, né? Perfeito, Então, perfeito. uma equipe de redução de danos, em geral, ela atua em três frentes principais, que é a frente de educação e informação. Então, normalmente tem um stand com é, cartazes, com flyers, com panfletos, falando sobre cada uma das substâncias, o que pode acontecer, o que você pode fazer. Então, tem muitas diquinhas, assim, dicas que acabam servindo para todo mundo, mas não são, assim, o ponto X mesmo da redução de danos, né? Ali nesse stand informativo, normalmente tem insumos de uso, que são insumos para proteger. Então, se a gente está indo num contexto que tem muito uso de, sei lá, qualquer festa precisa ter água, então acho que um stand da redução de danos precisa oferecer água, pode oferecer protetor auricular, como são festivais e festas que duram muito tempo, o pessoal ficar perto da caixa de som, pode, né, ter questões de ouvido, protetor solar, se vê. A gente não está falando de substância nenhuma, mas isso é redução de danos também, porque é você tornar a sua experiência mais segura ali, de algumas maneiras. Então, isso se foi aprendendo com o tempo. Então, aí tem os insumos específicos, né? Tem, às vezes, canudo para o pessoal usar cocaína sem precisar usar nota de dinheiro, ou superfícies contaminadas, né? Para usar ali a cocaína. Com relação aos psicodélicos, acho que até pela forma de consumo, por ser via oral normalmente, né? Então, é só tomar cuidado com água, quando misturar com água. Acho que não tem nenhum insumo específico para psicodélicos, assim. Esse é o primeiro ponto. Então, muita gente vai lá se informar. Tem o braço da testagem, que às vezes rola, às vezes não rola. Então, também a pessoa vai lá se informar qual é a substância que ela está tomando e se ela vai tomar a decisão, se ela vai tomar ou não vai tomar, sabendo o que mais ou menos tem ali dentro. Ou seja, a E o equipe de redução terceiro. de danos às vezes faz essa testagem ali, Sim, sim, porque como oferece essa são testagem. testes que não precisa ser químico ou farmacêutico para Uhum, fazer, qualquer pessoa pode ser sim. treinada ali, entender um pouquinho, eles são muito simples de Uhum, manusear, etc. É, quando a festa permite, né, existe essa parte também de testagem que eles oferecem. Então, a uhum. pessoa vai lá com a sua substância, dá um pedacinho e eles fazem a testagem. E é o outro braço que eu acho que é o mais interessante para a gente aqui é o que seria o pronto-socorro psicodélico, vamos dizer assim. São os Sim. profissionais que estão no acolhimento das pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade com relação ao uso de substâncias. Então, o que essas pessoas fazem, né? Elas circulam nos espaços das festas, circulam pela pista, vão olhando, vão conversando. É a coisa do fazer vínculo, né? É o chegar no usuário, perguntar o que está acontecendo. Você vê uma pessoa ali jogada no canto, pálida, poder ir lá, oferecer uma água. Às vezes a pessoa não está passando mal, porque às vezes também pode acontecer. Então, assim, Uhum, tentar de maneiras menos invasivas possíveis. Então, você não está ali falando, vai para lá, vai para cá, mas treinar esse olhar, de olhar uhum, pelo ambiente, ver quem que está precisando, como está precisando,
E Uhum. essas pessoas, né, normalmente uma equipe, ficam também ali dentro de um espaço mais retirado, mais aconchegante, que pode ter almofadas, esteira, tatame, para as pessoas sentarem, deitarem, ar-condicionado, às vezes festas lá de fora tem também, porque, né, às vezes tem muito sol, muito calor, e que as pessoas podem ficar à vontade ali. E, no caso delas estarem numa experiência desafiadora, por exemplo, tendo uma bad trip por conta de algum psicodélico, ela também pode usar esse espaço e o acompanhamento ali do redutor de danos para atravessar essa experiência de uma maneira mais segura, né? Uhum. Então, também tem a questão da rede de apoio, esse pessoal que fica circulando nas festas vai olhando também, chama os amigos, porque isso é um ponto importante que É. eu acho que eu não falei na parte do 7-7, além de você saber quem é você, como que você está no momento, se você está na vibe de tomar uma substância ou não, o que que aquilo vai fazer, você também precisa saber com quem você está. Você não vai tomar uma droga nova, a pessoa oferecer uma droga que você nunca usou, sozinho com um monte de gente que você nunca viu na vida, sem carona para voltar, Uhum. sem. Então, assim, minimamente, todo uso de substância, isso deveria ser com qualquer substância, inclusive álcool também, né? De se você vai consumir alguma coisa, esteja com uma rede de apoio ali, algum amigo de apoio, É. algum grupo, né? Esteja ali protegido também por outras pessoas e Uhum. também isso pode ajudar muito, principalmente na hora de ir Sim. embora, né? Porque às vezes a pessoa ela fica lá, então isso aí entrando Uhum. mais na parte de causos. Uhum. É, às vezes a pessoa está muito agitada, às vezes a pessoa está querendo tirar a roupa, acontece. Uhum. Às vezes a pessoa está numa paranoia, de repente ela começa a entrar numa paranoia, achar que todo mundo, eu vi isso uma vez, que todo mundo virou ET, que estava olhando para Uhum. a cara das pessoas na festa, tá todo mundo é ET, querem me matar e tal, não sei o quê. Uhum. E aí a pessoa pode ficar nesse espaço mais seguro e protegido, é, até ir Como é que passando. vocês lidam na prática com isso, querida? Primeiro, assim, os redutores de dano nesse contexto, eles são treinados para isso? Eles têm uma Então, formação específica? Como não, é? normalmente as equipes são multiprofissionais e é ótimo que seja assim, mas normalmente quem busca trabalhar com isso são frequentadores, normalmente, pessoas que já conhecem, Uhum. conhecem as E que substâncias, já conhecem o que tiveram pode experiências acontecer, pessoais que em pode primeira ter pessoa? experiência Sim. pessoal ou não, mas normalmente quem É. fica mesmo são as pessoas que já consumiram, que sabem que pode Uhum. acontecer, etc. Tem muito Uhum. psicólogo, óbvio, mas acho que é uma questão do Uhum. interesse, né? De estudante de psicologia adora, né? Ficar, Uhum. porque é bem aquela idade que você está na faculdade, você está conhecendo as coisas, indo nas festas e tal. Então, assim, é um perfil normalmente bastante comum nos coletivos de redução de Uhum. danos por aí, e no mundo Uhum. inteiro, inclusive, também. Uhum. O que mais quero mesmo? Eu ia te perguntar como, que princípios básicos orientam o trabalho, né? Então, tem alguém lá numa crise paranoica, achando que todo mundo é um ET, que quer pegar. Bom, você não conhece aquela pessoa, você não sabe a história daquela pessoa, né? Você não sabe exatamente o que ela tomou, quanto ela tomou, talvez nem ela saiba naquele momento de contar, né? Então, que princípios básicos, em termos de atuação na prática, sabe? Que coisas Uhum, básicas essa área já descobriu que ajudam alguém que está nesse momento assim. uhum. É legal que isso, acho que in- inspirou a PAP em muitos aspectos, porque a Uhum. abordagem ela é sempre tem que ser muito neutra, não diretiva, não invasiva, é um acolhimento, sabe? Assim, é um Uhum. acolhimento. E aquela pessoa ela pode negar a ajuda do retor de danos também. Você não pode obrigar. Você tá vendo que ela tá passando mal e no máximo que você vai fazer é chamar o amigo e falar, ó, fica de olho ali, sabe? Uhum. Mas não tem um protocolo, uma teoria que você precisa seguir um passo a passo. Acho que alguns coletivos, grupos fazem isso para guiar um pouco, mas basicamente é ter abertura e não julgamento. E entender que ela está fazendo uso e não é. Isso eu via muito em CAPS. Pessoas formadas, pessoas teoricamente que deveriam saber disso, mas fazem completamente o contrário, de
ele escolheu beber, ou ele escolheu fumar crack, ou ele escolheu usar isso aqui, tá passando mal, bem feito, vou deixar ele passar mal para ele Agora aprender. aguenta, né? Uhum. Olha, em pronto-socorro, isso é bem comum, usa equipe Uhum. médica e tal, que vai atender de emergência relacionada ao uso de substância, a postura. E Uhum. isso tem total enraizamento no proibicionismo, na guerra às drogas. Então, assim, quem usa droga é bandido, quem usa droga é malandro e não merece, né? Então, assim, a pessoa está passando mal, ela escolheu passar mal, então ela tem mais é que morrer. Esse pensamento é um pensamento muito perigoso, que ainda permeia grande parte da população brasileira, ainda a grande maioria pensa desse jeito. Eu espero que com o tempo vá mudando isso, porque o usuário de substâncias é um indivíduo, é um cidadão, ele tem direitos como qualquer pessoa, e ele tem direito, sim, a ser cuidado, acolhido, acompanhado, mesmo que ele tenha Uhum. escolhido usar uma substância que fez mal ali para ele. Não, não, não pode ter esse julgamento. Então, tem que ser uma pessoa que tenha um perfil já aberto, em Uhum. que isso Uhum. esteja muito claro para ela, que Uhum. aquela pessoa ela tem direito de alterar, explorar a consciência dela própria do jeito que ela achar melhor. E se ela passar mal, que bom que você, redutor de danos, está lá para acolher, ou você Uhum. está podendo ajudar. E eu estava Então, aqui pensando que, por mais que não tenha um protocolo que sirva para todo mundo e um passo a passo que você vai seguir, né? A gente sabe que, por exemplo, falar para alguém que está nessa situação, coisas que podem ser muito simples, né? E que a gente talvez nem imaginaria o quanto pode ajudar, lembrar uhum, essa pessoa nessa hora, né? Lembra que você tomou uma substância, sim, né? sim. E que E ela era vai, esse que bom isso vai passar. senso. Quando você Uhum. consegue respeitar que aquela pessoa Uhum. tem direito de estar daquele estado que ela está, essas palavras que você disse agora, elas vêm naturalmente. Uhum. Sabe? É cuidado, isso é acolhimento, isso não ensina na faculdade, não ensina em curso nenhum. Então, assim, Uhum. o que o treinamento de redutor de danos passa pela questão de quais são as substâncias, acho que é importante, né, ter, né, a gente não conhece, toda hora está mudando, então, assim, o que que existe de substâncias no mundo, quais são as interações entre essas substâncias, então, assim, se a pessoa já tem um viés mais farmacêutico, químico, ela gosta dessa parte de saber que medicação, se a pessoa está tomando um antidepressivo, tomou um cogumelo e aí ela está passando mal, isso aqui pode ser uma coisa assim ou não, e eu acho que o Uhum. treinamento é muito para saber o limite entre um acolhimento psicológico e acolhimento ali e uma emergência médica. Sim, porque Uhum. aí, quando a gente fala de substâncias que podem estar misturadas ali no poliuso, junto com um psicodélico clássico, por exemplo, álcool, Sim. cocaína, heroína, todas essas substâncias que podem provocar overdose, que podem levar a estados até de parada cardiorrespiratória, é perigoso. Então, assim, o olhar do redutor de danos precisa também ir nesse sentido de entender o que que é uma emergência e entender o que que dá para ser acolhido ali na conversa, no vínculo, no acompanhamento, porque às vezes é só assim, a Uhum. pessoa fica ali, você não fala nada para ela. Você não Uhum. precisa falar com ela. Só de você estar ali, isso já E ela melhora se a história. sentir amparada, segura, Exatamente, né? exatamente. Mas Já é isso, assim, leva. lembrar que é uma substância, que isso vai passar, uma droga, lembra? Com quem você está aqui? Ah, com fulano. Ah, chama o fulano lá para vir aqui, porque ponto de apoio de Uhum. amigo é perfeito, muito, muito Uhum. melhor, né? Só que o problema é que às vezes o amigo está mais louco que a pessoa, né? Isso que é, Uhum. aí não dá Uhum. muito. Uhum. Mas assim, proteger aquela pessoa dos riscos normais da vida, né? Do sol, tirar do sol, colocar sentado, tá suando muito, colocar uma água, abanar, calor, conversar com ela, Uhum. oi, né? Quem é você? Como é que tá aí? A sua viagem tá ruim? Você quer sair? Então, aí você pode ir usando Uhum. técnicas assim, vamos voltar para a realidade, respiração, Uhum. grounding. Aí você Uhum. pode usar o jeito que você quiser para da sua formação, do seu jeitinho. Tem gente que gosta de colocar a pessoa para desenhar, às vezes, para fazer ali uma mandala,
né, para dar uma organizada. Tem gente que gosta de fazer exercício de respiração, tem gente que propõe um pouco de yoga, um pouco de meditação ali. Isso vai do repertório do próprio redutor de danos. Não tem muita regra. Aham. A regra é não julgar e não invadir. Sim, sim. E pensando agora, indo já mais para a reta final da nossa conversa, querida, eu fiquei aqui curiosa para saber se você já teve alguma experiência, ou como redutora de dano nesse contexto, ou uma experiência pessoal sua com psicodélicos, alguma coisa que tenha te marcado em especial, que tenha sido um insight, sabe? Em relação a, bom, como cuidar de alguém usando psicodélicos nesse contexto ou em outro contexto, né? Enfim, mas alguma coisa que tenha vindo da sua experiência pessoal, ou trabalhando nesse contexto de festa e apoiando pessoas, ou você mesma, né? Em experiência Eu, pessoal eu, com eu gosto de. psicodélico. Eu, eu me interessei por essa. Aí eu vou ser bem sincera, não estou Uhum. sendo hipócrita aqui, mentirosa, tá? É Uhum. verdade. Eu demorei muito para experimentar, para conhecer as substâncias no contexto meio experiencial. Mas Uhum. eu já era muito interessada nisso. E eu conhecia muita gente que fazia uso. E eu sempre andei com os malucos, óbvio, né? Mas assim, eu também era maluca, mas eu não usava esse tipo de droga. Eu bebia bastante. Então, assim, eu não recomendo ninguém beber, mas assim, Uhum. eu sempre estava Uhum. no rolê, no bar, e ouvindo as histórias. Eu adorava ouvir as histórias, assim, grupo de moleque que vai viajar e toma chá de cogumelo. Fala, nossa, me conta tudo. O que que você viu? O que que você sentiu? Sabe? Eu adorava. Até hoje, sim, eu amo ouvir. Amo, amo. E aí, eu fui numa festa na faculdade de uns amigos meus, numa casa no interior, e era tipo uma rave, mas era uma festa nossa, era tipo um churrasco que durou o final de semana inteiro e tal. E alguém levaram uns droguinhas diferentes, que o pessoal não conhecia muito e tal. É, tinha LSD, tinha LSD de gota, que eu nunca tinha visto, assim, né? Que é gota. E aí o cara tava vendendo a gota, não sei quantos reais, uma gota que você tinha que dividir com as pessoas. Assim, eu olhando aquilo, cientista, Yara, eu quase coloquei o jaleco. O que que eu fiz nessa viagem? Eu propositalmente levei o meu livro de psicopatologia do Dalgalahando, que a gente não sei se usou esse na faculdade. E eu fui Eu já não fazer. lembro. E aí eu sabia que as pessoas iriam usar essas substâncias. Eu não queria usar, mas eu queria observar. E aí eu pegava o roteiro de entrevista do Dalgalahando para fazer o exame mental, psicológico, psiquiatra pessoa. Então, como está a sua percepção? Como está não sei o quê? Como está? Eu ficava enchendo o saco das pessoas, só que ninguém queria falar comigo, obviamente, né? Tinha Porque coisa elas mais legal estavam. para fazer, sim. Eu não Aham. conhecia a expressão rouba-brisa naquela época, mas eu era total rouba-brisa ali com aquele livro cor de laranja debaixo do braço e perguntando coisas nada a ver. Aí, nesse dia foi muito engraçado, que eu tava com uma amiga, assim, na cozinha da casa, aí tava as portas abertas, assim, aí vem aqui que eu quero te entrevistar. E aí eu comecei a perguntar, aí eu via o olho dela fazendo assim, aí eu falei, nossa, que legal, o que que será isso? Qual função que é essa e tal, não sei o quê. Aí ela falou, pera um pouquinho. Ela bem assim, botou a mão na minha cara, pera um pouquinho. Aí ela saiu correndo, atravessou a porta da cozinha, tinha uma árvore. Ela subiu que nem um gato na árvore, lá em cima da árvore, e ficou lá. Uhum. Aí eu, que engraçado. Aí eu fui lá, você tá bem? E ela, não, tô ótimo, tá lindo aqui, beleza, beleza. Eu fui dar um rolê e tal. Aí de repente eu ouço alguém, Carol, Carol. Aí eu fui lá, ela, o que que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui na árvore? Eu não sei descer. Ela ficou vários minutos lá em cima da árvore, nem sabia como que ela tinha chegado. Então, assim, Uhum. essas coisas sempre me fascinaram. Falar, como assim a pessoa não sabe como ela subiu na árvore? Como assim, né? Então, é, eu acho que foi aí que eu comecei a me interessar mesmo. E aí eu tive uma Uhum. experiência com a ayahuasca.
né? Logo quando eu tinha terminado a faculdade, e nessa experiência eu entendi. E aí eu entendi, eu acho que o jeito que eu vejo as substâncias hoje em dia, que elas são vivas, que elas são professoras, que elas são entidades, não entidades, né? Mas elas são vivas. Eu gosto muito da linha do animismo e eu acho que isso ajuda muito na hora de você sentir o que você pode fazer com o seu corpo, com o seu corpo e sua mente, quando você consome alguma substância, né? De entender que aquela é uma visita professora, muitas vezes, e que a partir daquele uso, você pode entender certas coisas dentro de você. Ponto. Aí depende Uhum. também contexto, dosagem, etc., né? Porque Uhum. nem todo uso de psicodélicos é terapêutico, né? Porque senão todo mundo Sim, que frequentou rave aí estava iluminado, agora estava sem problema nenhum, claro, né? Então, assim, claro. você vê, a questão do contexto, do setting, da dosagem, eles mudam completamente a experiência. Então, assim, se você sabe minimamente dessas coisas, se essas variáveis estão controladas, a tendência é você Uhum. sempre ter viagens interessantes. Mas pode acontecer Uhum. as desafiadoras, né? Fala, Sim, você ia perguntar alguma sim. coisa. Não, não. Estava só aqui te ouvindo e pensando nessa postura, né, de ao entrar em contato com uma substância psicodélica, entender que você está tendo um encontro, né, É, com uma substância e que, de alguma maneira, aquilo pode ser uma oportunidade de aprendizagem, né? Você trouxe a ideia, a figura exatamente. da professora, né, o que é muito Uhum, comum, né, em usos tradicionais, né, talvez não à uhum, toa, essa compreensão, né, de que uhum. são professores, mestres, mas é isso, né? Assim, de encarar aquilo como uma experiência de aprendizagem que só pode se dar a partir do encontro com aquela força, Exato, né? Acho que é exato, isso que você tá dizendo, né? exato. E faz diferença, acho que para fechar, querida, na sua experiência pessoal, fez diferença você entender isso experiencialmente, a hora que você está do outro lado e cuidando de alguém? Uhum, Numa festa ou num consultório, que teve uma experiência ou não, assim, a tua experiência pessoal uhum. te ensinou algo que só pela experiência pessoal você poderia ter aprendido? E o quê? Tá, vou falar de mim. Não estou falando que Sim, todo mundo tem que ser é de você assim, mesmo, sim. mas eu sou uma pessoa que só aprende na experiência. Eu Hum, preciso disso. Tem certas coisas que eu preciso passar para conseguir até empatizar com as pessoas. Isso é um viés meu, tá? uhum, Então, ter provado, explorado, experimentado, ter tido encontros, às vezes não tão casuais, às vezes mais casuais, às vezes esporádicos, às vezes não, né? Com diversas dessas substâncias, me deram sim a mais propriedade para conseguir chegar na pessoa que está ali do outro lado passando por alguma coisa. Mas isso sim, tem os seus desafios disso também, porque às vezes a minha percepção é muito diferente da percepção do outro. Eu preciso levar isso em consideração. Não é porque eu tomei MD uma vez e isso abriu a minha uhum. visão e eu comecei a enxergar as coisas claras, que todo mundo que vai tomar MD vai sentir isso. sem dúvida. Mas eu sei que pode sentir. E eu posso, de repente, também, numa preparação, por exemplo, dentro do contexto clínico aí, né, que a gente, como psicólogo, pode fazer a preparação e pode fazer a integração, né, sem isso Uhum. estar permitido por lei, eu Uhum. faço bastante isso. Então, tem certas questões que eu aprendi comigo que eu levo nas preparações das substâncias. Mas tem Uhum. substâncias, por exemplo, ketamina eu nunca provei, então eu não É. sei exatamente como é que é, nem no contexto, acho que o contexto também clínico que está acontecendo agora é bem diferente, porque é uma dosagem alta, num contexto hospitalar, né, com outra cara, bem diferente da ketamina da festa, por exemplo. A ketamina da festa é outra, parece outra substância, outras, tem Uhum. outros Uhum. riscos associados ali também. Uhum. Mas Uhum. sim, ajuda, mas não é obrigatório, sabe? Sim, sim. E pergunta final, finalíssima agora para a gente aterrissar, sim, mas aterrissar olhando para o futuro, né?
assim, nesse momento, que é um momento, né, de avanço nas pesquisas com psicodélicos, de mais informação circulando sobre psicodélicos, até de um certo auê, né, em relação a psicodélicos e tudo mais, né, é, olhando para frente, que avanços você vê, alguém que está aí interessado no campo desde, né, 2099, né, TCC, que avanços você vê, que temores você tem, assim, olhando para o futuro do campo da redução de danos em geral em relação a psicodélicos. Olha, tem o meu sonho. Meu sonho é que essas substâncias elas fossem descriminalizadas e que não fosse um crime você usar alguma coisa para alterar a sua própria consciência, sabe? Esse seria meu sonho. Imagina o quanto que a gente já teria caminhado se isso sempre fosse liberado. Eu fico, às vezes, me colocando nesse futuro, assim, né? De exploração, de consciência e tal. Eu vejo isso acontecendo, mas, na verdade, existem as questões tabus, ideológicas, políticas, que atravessam esse campo e que bloqueiam muito da discussão, que censuram muito das informações, que distorcem as informações para colocar medo na população, porque é desse jeito que eles controlam a população. Então, e tirar essa possibilidade das pessoas também é uma forma de controle, porque você tira uma liberdade dela, um direito dela, e que toma do seu poder. Então, assim, toda a questão da proibição é muito complicada e causa muitas camadas de danos, mortes, problemas, violências, opressões, genocídios, historicamente aconteceram. E assim, é complicado. O que eu vejo agora, principalmente lá fora, depois da história do MDMA lá com a MAPS, né, a Lykos, que o FDA não deu a autorização para eles fazerem a terapia e tal, da substância, porque foram levantados exatamente esses pontos de tipo, tá, vocês estão falando que é tudo maravilhoso assim, esse oba-oba, o efeito Pollan, né? Acho que o Michael Pollan lançou o livro, depois o livro dele as pessoas ficaram eufóricas com isso, porque é esperança, né? Ai, nossa, eu tenho depressão há 50 anos, então se eu tomar um psicodélico eu vou me curar e tal. E aí cai naquele lugar de panaceia, né? E tava assim até o ano passado muita euforia, quase ninguém falava de risco, quase ninguém falava de redução de danos para psicodélicos, e era tudo muito bom, muito na promoção de saúde, né? Benefício, vamos potencializar os benefícios, vamos não sei o quê. E aí eu acho que essa situação ali com a MEPS, com a Laicos, abriu espaço para que as pessoas pudessem também pensar, oi, não é assim, não, tem risco, tem dano, tem problemas com facilitadores, com terapeutas, com guias, com xamãs que estão aplicando isso. Tem problemas que algumas dessas acabam, não a MAPS, mas algumas dessas acabam virando uma questão meio de seita, de culto, de controle também de social. E aí abriu um pouco a caixa de Pandora, porque agora também a gente volta para o pêndulo, né, do outro lado, de psicodélico, tá vendo? Eu falei que o psicodélico era ruim, olha aí, ó, então, lavagem cerebral, né? O pessoal tá falando muito isso agora, de novo. Agora com o Trump, esses papos todos voltaram, e assim, mas a ideia agora é a integração desses opostos, né? Nem panaceia e nem perigo mortal. A gente precisa encontrar um equilíbrio que possa integrar essas duas forças, essas duas polaridades, e encontrar o verdadeiro benefício dos psicodélicos, né? Que é isso, que orbita muito entre remédio e problema, né? Cura e problema. E você tem que navegar bem ali. Sim. Uau, super obrigada, querida. E os potenciais, vou fechar só com essa, assim, tá muito bom te ouvir. Acho que também fica claro o quanto os potenciais benefícios, eles podem acontecer em outros contextos, e Sim, não só o contexto clínico.
né? Sim, o Então, o contexto contexto clínico é um exploratório, né? contexto exato, Uhum, de uso e, enfim, importante para o avanço das pesquisas, para a inserção dessas ferramentas dentro, né, do modelo de cuidado à saúde, parará, 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 né? Mas uhum, acho que hoje deu para começar a vislumbrar que outros contextos de uso também são importantes, também existem, também podem ser uhum, enriquecedores, também são fonte de informação para o trabalho uhum, clínico, né? uhum. Então, muito bom te ouvir falar. Obrigada por seu tempo aqui com a gente. E Obrigada. Eu acho que sigamos. eu tenho, acho que uma última coisa para falar sobre isso, né? Porque eu acho que quem está ouvindo também pode ser profissional da área, que fica sempre muita dúvida como trazer a redução de danos para a sua prática clínica, né? E o que eu sempre falo é, vai estudar, conheça, Sim. saiba e Uhum. se desconstrua de tabus, sabe? Assim, tirar a coisa do risco, do medo que a gente cresceu com isso, tentar amenizar isso, tentar entender que você, como psicólogo, como médico, como qualquer profissional que vá acolher uma pessoa que fez uso, faz uso, ou vai fazer uso de alguma substância, você pode colaborar para que aquele uso seja menos danoso ou menos Uhum. arriscado. Então, o que que você precisa fazer? Minimamente se inteirar desse mundo, sabe? A Uhum. informação está aí na internet, tem sites, tem lugares, tem mil lugares para procurar sobre essas informações. É se informar e Uhum. se desconstruir de tabu, Desconstrução. sabe? Que o assunto drogas não seja mais um tabu, é isso que eu sonho Uhum. e desejo. Que as pessoas encontrem apoio e acolhimento em nós, profissionais, sabe? Também, que a gente possa oferecer isso para eles.